Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Graziele Ferreira, sou aluna do curso de especialização em ensino de matemática, Matemática na Prática, e faço parte do grupo 2, Polo e Ilhéus. Durante essa videoaula, iremos abordar os principais conceitos envolvendo os poliedros de Platão, bem como a planificação de cada um desses poliedros com o auxílio do software de GeoGebra. Vamos lá? Bom, o vídeo está dividido em 5 etapas. No primeiro momento, vamos falar um breve contexto histórico, falando de Platão, bem como seus poliedros. O segundo momento, vamos falar sobre a definição de um poliedro e quais são os seus elementos, né, os principais elementos, como aresta, faces, vértices. No terceiro momento, vamos falar do poliedro convexo, do conceito de poliedro convexo, quais são as características, alguns exemplos de poliedro convexo, e vamos falar nessa parte aqui, nessa terceira parte, sobre a relação de Euler. Euler foi um matemático que conseguiu descobrir uma relação entre os principais elementos de um poliedro, no caso, aresta, face e vértices, e a gente vai discutir um pouquinho sobre essa relação aqui nessa parte 3. Na parte 4, falaremos propriamente dos poliedros de Platão, quais são as condições para que um poliedro seja designado, né, seja dito poliedro de Platão, quais são esses poliedros e a relação com o poliedro regular, qual é a relação com os poliedros de Platão. E, por fim, no quinto momento, nós vamos trazer a planificação desses poliedros, né, de cada um dos poliedros de Platão. Vamos lá? Então, o contexto histórico. Platão foi um filósofo e matemático grego, discípulo de Sócrates, que, após a morte do seu mestre, abriu uma escola que ficou conhecida como Academia. Na fachada dessa escola podia-se ler: "Não entre aqui quem não conhecer a geometria". Platão foi o primeiro matemático a demonstrar que existem apenas 5 poliedros regulares, e são sobre eles que iremos tratar a partir de agora. Além disso, ele associava esses poliedros aos elementos da natureza e ao universo. O fogo estava associado ao tetaedro, a terra estava associada ao hexaedro, o ar ao octaedro, a água ao icossaedro, e o dodecaedro foi considerado por Platão o símbolo do universo. Após esse breve contexto histórico, vamos tratar sobre os poliedros de Platão, mas antes vamos definir o que é um poliedro. Então, um poliedro, né, denomina-se poliedro o sólido limitado por superfícies planas poligonais, do latim poli, que significa muitos, e edro, que significa face. Ou seja, um poliedro é uma figura de muitas faces. Podemos dizer também que um poliedro é uma figura tridimensional, ou seja, uma figura que tem 3 dimensões: comprimento, largura e profundidade. Sobre os elementos. Em um poliedro, podemos destacar alguns elementos importantes. Dentre eles, podemos destacar as faces, que são os polígonos que limitam os poliedros, ou seja, os poliedros são delimitados por polígonos. As arestas, que são os lados de cada face do poliedro, e os vértices, que são os pontos de interseção de 3 ou mais arestas, sendo que os vértices de cada face são também os vértices do poliedro. Agora vamos falar sobre o poliedro convexo. A definição: dizemos que um poliedro é convexo quando todo o segmento de reta que liga quaisquer 2 pontos de um poliedro está inteiramente contido nele. Dessa forma, qualquer de suas faces está situada no mesmo semiespaço, determinado pelo plano que contém essa face. Agora a gente vai ver um exemplo de um poliedro convexo. Esse primeiro desenho, como a gente viu anteriormente na definição, se eu tenho 2 pontos, né, desse poliedro, o segmento de reta que liga esses 2 pontos está inteiramente contido no poliedro. Como é o exemplo aqui, esse primeiro exemplo, nós podemos perceber. Então, nós dizemos que esse poliedro é convexo. Quando isso não ocorre, ou seja, eu tenho 2 pontos do poliedro e o segmento, né, nem todos os segmentos, né, alguns, claro, estarão contidos, mas vai existir pelo menos vai existir segmentos, na verdade, né, tal que não estará completamente contido nesse poliedro. Então, nesse caso, eu vou dizer que o poliedro é não
convexo. E a relação de Euler? Euler, como eu falei a princípio, foi um matemático que descobriu uma relação entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces relacionado ao poliedro convexo. Ou seja, todo poliedro convexo, em todo poliedro, essa relação ela é válida. Então, se você tem um poliedro convexo, você pode dizer que o número de vértices mais o número de faces desse poliedro vai ser igual ao número de arestas mais 2. E é importante dizer também, quando a gente fala de poliedro, os poliedros são classificados de acordo com o número de suas faces. A gente não colocou aqui, mas se um poliedro tem 4 faces, eu vou chamar de tetraedro. Se um poliedro tem 5 faces, eu vou chamar de pentaedro. Se tiver 6, hexaedro. 7, heptaedro, e assim por diante. Então, um poliedro, não só os convexos, mas um poliedro, ele é classificado conforme o número de suas faces. Agora falaremos propriamente dos poliedros de Platão. Inicialmente, vamos ver quando que um poliedro ele é dito poliedro de Platão. Então, um poliedro de Platão satisfaz simultaneamente as seguintes condições. A relação de Euler é válida, ou seja, eu posso relacionar o número de vértices, de arestas e de faces desse poliedro, de tal forma que o número de faces mais o número de vértices vai ser igual ao número de arestas mais 2. Temos também que todas as faces têm o mesmo número de arestas. Então, se uma face tem 4 arestas, todas as outras faces têm que ter 4 arestas também. E, por fim, nós temos de cada vértice parte o mesmo número de arestas. Então, eu tenho os vértices. Se de um vértice parte, dá origem a 3 arestas, todos os outros vértices devem dar origem a 3 arestas também. E assim por diante. E quais são esses poliedros? Existem apenas 5 classes de poliedros de Platão, que são o tetraedro, o hexaedro, também conhecido como cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icossaedro. Como eu falei, o tetraedro, 4 faces, o tetra, de 4 faces, o hexaedro é um poliedro de 6 faces, que é o cubo que nós conhecemos, o octaedro, 8 faces, o dodecaedro, 12, e o icossaedro, 12, 20 faces. O icossaedro tem 20 faces. E nós temos também, que é importante destacar, que poliedro regular é todo poliedro de Platão cujas faces são polígonos regulares e congruentes entre si, e de cada vértice do poliedro parte o mesmo número de arestas. Então, eu posso dizer que o poliedro regular é todo poliedro de Platão que satisfaz essas condições. Os polígonos que compõem, que formam esse poliedro, são polígonos regulares e congruentes entre si, e de cada vértice parte o mesmo número de arestas. Agora, nós vamos falar da planificação de cada um desses sólidos. Então, desses sólidos, que é o tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e o icossaedro. Vamos lá? Então, vamos começar pelo tetraedro. Nós temos aqui a representação do tetraedro no GeoGebra. Então, o que nós podemos fazer aqui no GeoGebra é encontrar a planificação desse poliedro, que a gente obtém exatamente essa representação. A planificação, ela facilita a visualização dos polígonos que compõem o poliedro. Nesse caso aqui, é fácil perceber que são triângulos, nós temos aqui 4 triângulos, ou seja, 4 polígonos, nesse caso é triângulos, que compõem, que delimitam esse nosso poliedro, que é o tetraedro. Como são 4 polígonos, 4 faces, chamamos de tetraedro. Podemos perceber aqui também que as relações, como a relação de Euler é satisfeita, então, nós temos aqui 4 faces, e aí, com o sólido, aqui nós temos 4 faces, nós temos também 4 vértices, então, 1, 2, 3, 4 vértices, e nós temos 6 arestas. 6 arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós pegarmos 4 faces mais 4 vértices, nós temos 8. 4
né? Nós estamos falando de número, né? Número de faces mais número de vértices, 4 mais 4, 8, que vai ser o número, é igual ao número de arestas, que nesse caso é 6, nós temos 6 arestas aqui no tetraedro, mais 2, 6 mais 2, 8. Então, a relação de Euler, ela é válida. Então, nós podemos perceber também que cada uma das faces tem 3 arestas, então, uma face tem 3 arestas, todas as outras têm 3 arestas, e outra informação também importante, outra condição importante que a gente pode perceber também é o seguinte, se de um vértice parte aqui, de um vértice parte 3 arestas, qualquer um dos outros vértices também vai partir, também vai dar origem a 3 arestas. E essas condições também podem ser verificadas nos demais poliedros, como a gente vai ver aqui agora. Então, aqui nós temos o cubo, essa é a representação do cubo, aqui no GeoGebra, e a sua planificação é dada dessa forma, como nós podemos perceber aqui, assim fica mais claro, nós temos aqui 6 polígonos, no caso 6 quadrados, ou seja, se uma face tem 4 arestas, todas as outras terão 4 arestas, nós percebemos que de um vértice parte 3 arestas, todos os demais vértices também partirão 3 arestas, e a relação de Euler aqui também será válida se a gente for relacionar o número de vértices, faces e de arestas. Aqui nós temos o octaedro, a imagem do nosso octaedro, como vocês conseguem perceber aqui. E aqui é a sua planificação. Vou apagar aqui para a gente ver com mais facilidade. Então, nós temos 8 faces, então todas aquelas condições são satisfeitas, a relação de Euler, aquela questão de se uma face tem o mesmo número de arestas, todas as outras, se uma face tem um determinado número de arestas, todas as outras faces terão o mesmo número de arestas, e a questão de um vértice, se de um vértice parte, sei lá, dá origem a 3 arestas, todos os demais vértices também darão origem a 3 arestas, e assim por diante. E agora, teremos o dodecaedro, que é o nosso poliedro, que tem 12 faces. Então, aqui nós temos a planificação desse poliedro. Então, vamos aqui apagar o poliedro, vamos deixar só a planificação. Aqui nós temos a planificação. Mais uma vez, a gente consegue perceber com facilidade os polígonos que formam esse poliedro. Nesse caso aqui é um pentágono. Com certeza, pentágono regular. Ou seja, todas as medidas dos lados são iguais, as medidas são iguais e os ângulos são congruentes. Além de satisfazer, por exemplo, a relação de Euler. E, por fim, nós temos o icossaedro, que é essa representação aqui, ou seja, é um polígono, não, poliedro de 20 faces, cuja planificação é dada dessa forma. Então, nós temos aqui a planificação do nosso icossaedro, certinho? Então, pessoal, por hoje é só. Vou finalizar aqui a minha aula com vocês. Quero agradecer a todos por ter assistido ao vídeo. Muito obrigada. Até mais.